E sejam bem-vindos a mais um podcast do Linux Tech, um podcast sobre Linux, GNU Linux, Open Source, software livre, conteúdo didático falado em português de uma forma simples e descontraída. O meu nome é André Paula e obrigado por te juntares desse lado a mais um episódio que vai começar. E este é mais um episódio com o patrocínio habitual do ProtonMail, RepRap.pt e Rumos. E, como habitual também, vou deixar os links na descrição. No episódio de hoje trago algumas notícias recentes sobre distribuições Linux, sobre a internet das coisas, também sobre a Valve e o seu SteamOS e alguns artigos interessantes relacionados ao Open Source, com um bónus no fim, algo que vou começar a incluir sempre em todos os podcasts e penso que talvez vais gostar do que é, mas não vale a pena passares já ao fim para saberes do que se trata. Ouve todo o podcast e no fim talvez fiques a gostar ainda mais desta nova ou deste novo bónus que vou introduzir. Com este pequeno resumo, vou começar a falar sobre o lançamento do Fedora 26. Fedora 26 é uma das distribuições onde a comunidade GNU Linux aguarda sempre com grande expectativa e, assim como eu, esperamos sempre uma atualização melhor. Por exemplo, no Fedora 26 algumas novidades estão naquilo que é habitual, melhoramentos em ferramentas de desenvolvimento como o GCC 7, Golang 1.8 e Python na versão 3.6. Foi adicionada uma nova ferramenta de partição no já conhecido Anaconda, que é o instalador de Fedora, e esta nova atualização é mais focada num público mais técnico. Também o gestor de pacotes, o DNF, está agora na versão 2.5. O Fedora também traz o habitual Fedora Workstation, um dos sabores que é habitual no Fedora, que tem como ambiente gráfico padrão o GNOME, agora já na versão 3.24, mas podem sempre escolher outros ambientes gráficos como o KDE, o Cinnamon, o XFCE, entre outros, incluindo também versões, por exemplo, versões especiais como a versão Astronomy, o Design, Security ou o Robotics. Tem também uma nova versão exclusiva para o ensino de Python, por exemplo, que é o Python Classroom, que é uma linguagem que tem sido, de certa maneira, uma das principais escolhas atualmente para aqueles que pretendem começar a programar. Esta versão do Python Classroom vem também com a possibilidade de instalar em modo gráfico com o ambiente gráfico o GNOME, ou pode ser também virtualizada com o Vagrant, que é um software open source de virtualização, ou então também correr o Docker Container. Portanto, existem pelo menos estas três possibilidades na versão o Python Classroom. Numa vertente cloud, também temos o Fedora Cloud Base, e para dispositivos ARM, como por exemplo o Raspberry Pi, que é um dos dispositivos ARM, tem também a versão Minimal e a versão Server, onde podemos também colocar o Fedora. Em relação ao Fedora 26, já tive a possibilidade de usar, o ambiente gráfico que eu escolhi foi o KDE, e como já tinha mencionado no Fedora 25, eu já tinha testado o Fedora 25 e ele continua a ser uma distribuição bem robusta. No entanto, diferentemente da minha experiência que tive com o Fedora 25, o Fedora 26 eu tive alguns problemas. Por exemplo, não sei se foi pelo ambiente gráfico, o KDE ou não, mas não consegui instalar a minha impressora, algo que consegui fazer na versão 25. Também o ambiente gráfico que escolhi no passado foi o Cinnamon, não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não, penso que não, mas um outro problema que também tive nesta versão do 26 com o ambiente gráfico KDE foram alguns problemas a nível do áudio. É claro que eu acredito que se formos a ver a versão padrão, a versão ou ambiente gráfico padrão é o GNOME, e talvez aqueles que utilizem o GNOME possam eventualmente não ter nenhum problema ou não terem detectado nenhum problema. De qualquer das maneiras, eu, como não sou grande fã de GNOME, tinha de escolher um outro ambiente gráfico, e um dos ambientes gráficos que eu particularmente gosto é do KDE, mas continuo a dizer que
a nível de robustez, o Fedora 26 continua a ser um bom sistema para escolha, mesmo porque a instalação não tive realmente problema, assim como aconteceu quando testei o Fedora 25. E continuando a falar aqui em distribuições, uma outra distribuição que teve destaque foi o OpenSUSE Leap, com uma nova atualização, agora na versão 42.3, onde sofreu aqui uma atualização na versão que tem já existente, que é a versão